Olá pessoal, tudo bem? Então, estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez para resolver essa questão que aparece aí. É a questão para admissão do curso de formação de sargentos 2022, primeiro semestre. Então é o seguinte, Pedro é um tenista profissional que vem treinando 120 saques por dia. Porém, a partir de amanhã, a cada dia de treino, ele fará 5 saques a mais que no treino anterior. Se o objetivo de Pedro é alcançar o dia em que treinará 180 saques, ele conseguirá isso aí ele dá uma ordem para o dia de treino, considerando hoje o primeiro dia, ok? Então vamos lá resolver essa questão. Então é o seguinte, o primeiro dia de treino, ele vai sacar 120 saques. Certo? Que ele vai começar hoje. A partir de amanhã, ele vai sacar 5 saques a mais que no treino anterior, ou seja, que no dia anterior, ok? Então, quando ele alcançar 180 saques, ele quer saber qual é o dia de treino, se é o 10º, 12º e assim sucessivamente. Vamos lá então. Bom, primeiro dia, 120 saques, isso é o primeiro dia. No segundo dia, 5 a mais, certo? 125. No terceiro dia, 130. E assim por diante. Até que ele chegue a 180 saques. Quando ele chegar no dia em que ele sacou 180 saques, ele vai parar. Então isso aqui é o enésimo dia. Ok? Então, do primeiro para o segundo, mais 5. Do segundo para o terceiro, mais 5. E assim sucessivamente. Esse aqui é o segundo dia e esse é o terceiro dia. Por que eu coloquei aqui enésimo dia? Porque eu não sei qual é o dia, não sei se é o 10º, 15º, 20º, não sei. Então a gente generaliza colocando enésimo, tá ok? Bom, eu tenho aqui o primeiro termo, tenho o enésimo termo, seria o último termo dessa sequência aqui, ok? Tenho o fator de crescimento, que é 5 a mais do que no anterior. O que isso sugere? Sugere uma progressão aritmética. Uma progressão aritmética de razão 5. Por quê? Ele não aumenta de 5 em 5? Então vamos lá. O primeiro termo, que eu vou chamar de A1, se ele tivesse sozinho aqui eu não tinha o que fazer, mas o segundo termo, como é que ele é obtido? Ele é obtido somando o A1 mais uma vez a razão. Qual é a razão? É mais 5. Por quê? Porque ele aumenta de 5 em 5, é a progressão aritmética. O A3, ou seja, o terceiro termo, ele é obtido
um A1 mais 2 vezes a razão. E assim sucessivamente. O termo genérico, que é o AN, como é que ele vai ser obtido então? Note o seguinte, olha, 2, 1, 2 menos 1, 1, 3, 2R, 3 menos 1, 2. Então, o enésimo termo, ele vai ser obtido da seguinte maneira, A1 mais quantas vezes a razão? N menos uma vez a razão. Então, isso aqui, eu posso obter qualquer termo de uma progressão aritmética, ok? Mas eu tenho que ter sinais de que isso aqui realmente é uma progressão aritmética, ok? De fato, tudo leva a crer que sim. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho o AN. Por que eu tenho o AN? O AN é o termo que eu quero saber. Desculpa, o AN eu sei, mas eu quero saber a posição dele. O AN. Eu quero saber se ele é o 10º, 11º, 12º. Mas eu tenho o AN. Então, o AN é 180. Eu tenho a razão, que significa o quanto ele cresce a cada termo da sequência. Ele cresce 5 saques a cada dia. Então a razão é 5. O primeiro termo da sequência eu também sei, que é 120, que é o número de saques no primeiro dia. Então, eu tenho aqui, vamos comparar aqui, a N 180 é igual a A1, que é 120, mais o N eu tenho? Não tenho, mas o N é justamente o que eu quero saber, é o enésimo dia, é a posição, qual é o dia do treino, é o 10º dia, 15º dia, é justamente o que eu quero saber. N menos 1. E a razão eu tenho? Tenho, a razão é 5. Ok? Então, fazendo as contas, 180 é igual a 120 mais que propriedade distributiva. Ok? N vezes 5, 5N. Menos 1 vezes 5, menos 5. Ok? Então vamos lá. 180 é igual a 120 mais 5N menos 5. O 5N eu vou deixar de lado. Vou isolar ele aqui. É o que eu quero. N é o que eu quero. Então eu vou fazer 120 menos 5, que dá 115 mais 5N. Certo? Agora, o que eu faço aqui? Isso aqui é uma igualdade. Eu vou diminuir 115 aqui e 115 aqui desse primeiro membro. Ok? Então, vou colocar 180 menos 115, primeiro membro, igual 115 menos 115 mais 5N. Ok? 180 menos 115 dá 65. Opa, eu ia colocar 100 e alguma coisa. Não, 65. Igual 115 menos 115 é 0, que é igual a 5N.
Agora eu vou dividir por 5 o primeiro e o segundo membro. 65 dividido por 5 igual a 5n dividido por 5. Por quê? Eu não quero só n. Então, para aparecer n aqui no segundo membro, eu tenho que dividir por 5. Ok? Então, vamos lá. 65 dividido por 5, se vocês fizerem a conta, vai dar 13. Igual 5n. Isso aqui é uma multiplicação. Corto aqui, corto aqui. 5 dividido por 5 dá 1. Vai ficar 1n, que é o próprio n. Então, isso aqui, esse n, o que significa ele? Significa o enésimo dia de treino. Ou seja, o 13º dia de treino. Que corresponde à letra C. Ok, pessoal? Então, até logo. Até a próxima questão, ok? Tchau.